Oiê, tudo bem? Eu sou a Liana, também conhecida como Wani, e eu sou uma das artistas principais do Between Love and Uprising. Eu fui responsável pela ilustração dos backgrounds e das CGs da Visual Novel. E nessa apresentação eu vou te mostrar um pouquinho de como foi esse processo, de como foi trabalhar nesse projeto. O Between Love and Uprising foi um projeto diferente dos que a gente faz aqui na empresa, na Wits Games, principalmente pelo estilo de arte que se diferencia bastante do que a gente está acostumado a fazer. E também por terem backgrounds próprios, que não é uma coisa que a gente faz em todos os jogos. E além disso, foi um desafio também criar ambientação de forma que inserisse o jogador nos anos de 1780. Mas aqui eu vou falar um pouquinho de como que foi esse processo, as etapas para a gente chegar em todas as ilustrações, como que se desenvolveu esse processo. Então, vamos lá. Bom, os cenários, eles são, obviamente, se passando na Inconfidência Mineira. Então, a primeira coisa que fizemos foi uma pesquisa extensa sobre a ambientação da época, como funcionava a arquitetura do lugar, como funcionava as cores, a ambientação completa de 1780. E nisso a gente criou painéis, né, que referenciavam cada um dos cenários, então todos eles têm uma descrição, todos eles me falam exatamente o que eu preciso fazer, inclusive com as variações de cenário, por exemplo, manhã, dia, tarde, noite, se precisa de algum objeto específico que faz parte da narrativa. Então, todos os cenários têm esse tipo de referência e a partir dele é o que saem os backgrounds. Então, o primeiro passo, depois de montar os moodboards e acertar toda essa questão da ambientação e da localização no geral, foi começar a desenhar. Então, depois que eu defini a perspectiva, eu comecei a rascunhar. Então, aqui está um exemplo do sketch do cenário da estalagem. Era uma estalagem, tipo um hotel, né? Uma pensão. E eu comecei a fazer o sketch, então eu meio que defino só as coisas principais, sem muitos detalhes, sem muita coisa. E logo em seguida, com a opacidade do sketch baixa, eu vou e faço a line art, que aqui sim eu defino alguns detalhes que eu não defini aqui, acerto proporções, como por exemplo os arcos das portas, que aqui eles têm proporção e aqui não, aqui tem um mais grosso e um mais fino. Enfim, e basicamente é isso. E normalmente em visual novels tem-se a necessidade de fazer variações de cenário. Essas variações de cenário são referentes aos horários do dia. Então, o mesmo cenário ele tem que estar ambientado de manhã, de tarde, de noite. Nem todos, no caso do Between Love and Uprising, não são todos os cenários que têm todas as três variações, mas a maioria sim. Então, na etapa de renderização, eu costumo fazer o seguinte: eu estabeleço um ponto onde vai surgir o ponto de luz ou uma possível fonte de luz, e a partir dela eu tento pintar tudo que eu tenho do cenário seguindo uma iluminação genérica, só para definir a tridimensionalidade do objeto. Então, logo em seguida que eu vou definir a ambientação e nisso eu posso mexer com as variações de dia. Então, por exemplo, se eu tenho um cenário básico, eu vou, nesse caso aqui, eu tenho como definição de que os pontos principais de luz são essa lâmpada e o sol. Então, tudo que eu pintar vai ser em tridimensionalidade, mas baseado nessas duas fontes de luz. Ou seja, essa parte do prédio vai estar mais escura, essa daqui, porque está contra
a fonte de luz, independente de qual das duas seja. Outro ponto, nesse caso aqui, eu escolhi que o Sol estivesse desse lado justamente para seguir a regra dos 3/3, que se você imaginar duas linhas aqui, duas linhas se cruzando, quatro linhas se cruzando, perdão, quatro linhas se cruzando, você tem basicamente a regra dos 3/3 e isso ajuda na composição da cena, justamente porque se o Sol viesse daqui, talvez não tivesse o mesmo efeito em questão de composição. E, bom, logo depois, assim como aqui mostram as camadas, eu vou tentar dar uma explicada de como que eu faço esse tipo de coisa. Eu tento o seguinte, eu tento copiar a cena, só a pintura base, com a luz e sombra definindo a tridimensionalidade dos objetos, e logo em seguida eu vou adicionando algumas camadas que setam essa iluminação. Então, por exemplo, aqui se eu quero fazer o dia, eu adiciono uma camada de multiplicar em opacidade super baixa, só para dar essa questão de um ambiente fechado. Então, eu escureci um pouquinho para dar essa sensação de um ambiente fechado, porque num ambiente fechado você não tem, independente se for a luz do sol, se for a luz de, principalmente se for uma luz de uma vela, você não tem a mesma iluminação do que um ambiente externo. Ou seja, a iluminação vai chegar um pouco mais baixa em ambientes fechados. Então, eu coloquei essa camada de multiplicar em 35% de opacidade. Logo em seguida, eu defino a luz da janela. Eu basicamente usei um balde de tinta para preencher a janela e adicionei uma camada de adicionar mesmo com um efeito de desfoque, justamente para dar esse brilho da janela, aquele brilho de janela que você não vê nada na janela, só vê brilho comum. Logo em seguida, eu coloquei um pouco de brilho diretamente na janela, em 40% de opacidade, para, né, crescer um pouco mais a janela e aumentar um pouco o brilho justamente na janela. E um pouco mais de brilho, só que dessa vez com uma cor não pro amarelo, porque não é para ser um brilho tão forte, é para ser um brilho de ambientação mesmo, que seria o brilho que a janela faz no ambiente. E nisso eu coloquei em adicionar 100%. Só que com uma cor puxada para o vermelho, por aí. E a mesma coisa nesse cenário aqui. Tem esse exemplo aqui, só que nesse caso o sol está vindo daqui, de trás da montanha, então ele ilumina dessa forma aqui. Então, em teoria, a parte de trás da casa, que estaria 100% iluminada. E aqui seguem as variações. Então, você tem o dia de tarde, que você altera um pouquinho. A gente alterou um pouquinho o cenário de trás, o céu, desculpa. Então ele foi para um tom alaranjado para dar essa sensação de um dia, de um sol se pondo, né? E aqui eu costumo usar também o multiplicar. Aqui não tem tanta luz, não tem camadas de adicionar, justamente porque o sol não está forte, não está diretamente nos objetos. E aqui a fonte de luz que você tem é a casa acesa. Então, a casa com uma vela dentro, né? Porque é o que tinha na época. Então, todo o resto vai ser escuro e principalmente poderia ser até mais escuro, só que nesse caso, como a gente tentou deixar de uma forma que, obviamente, o espectador conseguisse visualizar e fosse mais fácil de ler o ambiente, a gente tentou fazer desse jeito. Então, aqui basta adicionar uma camada mais forte de multiplicar, numa opacidade mais alta, e centralizar a luz nessa janela mesmo, sem ter uma luz abrangente no cenário inteiro. É uma luz mais contida. A mesma coisa aqui, é exatamente a mesma coisa, daqui sendo a fonte de luz o sol aqui atrás. Então, tem um armazém
e as duas outras variações sendo de tarde e de noite, com a mesma coisa que eu disse, as velas dentro do armazém sendo a fonte de luz desse cenário aqui. Então, o importante para esses cenários onde você tem esse tipo de variação é focar bastante na janela. Então, se você exporta esse cenário, se você salva esse cenário, tenta salvar ele de uma forma que a janela fique em PNG transparente. Porque daí você preenche a janela nas camadas que você for fazer a variação. E para cá nós temos as CGs, as cenas ilustradas. CG são, ou Computer Graphics, são ilustrações que traduzem os momentos importantes da narrativa e transmitem alguma emoção para o jogador. Então, no nosso caso, em Between Love and Uprising, o jogador ele tem a opção de escolher entre o personagem masculino e o feminino, o que faz com que todas as CGs tenham variações conforme a escolha do jogador. E dessa forma, cada variação tem 3 frames e a organização da camada fica assim. Então a gente separa pela pasta do cenário com o personagem feminino e com o personagem masculino, sendo que cada um tem 3 frames. E aqui está mais um exemplo dessa variação. Então você tem a mesma coisa, só que na cena do Tiradentes. E, bom, para a produção das CGs, o que a gente costumou fazer nesse projeto foi o seguinte: a gente, tendo um estilo de arte mais simples e com poucos tons de sombra diferentes, o que a gente fez foi separar por camadas cada sombra. Cada camada de sombreado ficou separada. Então, você tem a cor base, logo em cima com uma camada cortando para baixo, você tem a sombra, por exemplo, da pele e mais 2 camadas para os lábios e para os olhos. Então, isso facilita na hora de passar para os outros frames, porque isso consome bastante tempo, no sentido de você tem a luz e sombra separada da cor base de cada parte do personagem, e é só você duplicar aquela camada para o outro frame, para outra line art do outro frame. E nisso é só ajustar conforme a line art do frame 2 ou frame 3, por exemplo. E isso facilita bastante. No caso de Love and Uprising, também a gente fez a line art em preto de todas as cenas e criava uma camada por cima para pintar essa line art conforme a pele, conforme o tecido, a cor do tecido, e escolhia justamente uma cor mais escura para ser a cor da line art. Por fim, nós temos os desafios e revisões, que são os feedbacks. Então, depois de terminar todos os cenários, eu recebi alguns feedbacks da equipe e depois de alguns playtests, ficou claro que era necessário fazer uns ajustes nos cenários, já que os personagens estavam se destacando pouco em relação ao fundo. O que aconteceu foi o seguinte: a gente fez os playtests e os cenários, como eles tinham uma pintura mais detalhada do que os personagens em si, eles acabavam se destacando e chamando muito mais atenção do que o próprio personagem, que é o foco da cena. Então, o que fizemos foi um mockup, né? Que é basicamente um teste prático de colocar as sprites, ou seja, o desenho dos personagens de corpo inteiro, inserido no cenário. E a partir disso, fazer testes para tentar deixar esse cenário mais opaco, deixar esse cenário menos saturado, com menos luminosidade, por exemplo, ou mais luminosidade, talvez, para né, clarear o fundo. Ahn, então, o que acabou acontecendo foi que todos os cenários foram ajustados com uma camada em opacidade baixa, se não me engano, 35%, roxa em modo tela, então, ou overlay.
Então, essa aqui é basicamente a diferença. Esse é o cenário original e esse é o cenário ajustado para que não ficasse mais destacado do que os personagens em cena. E, bom, eu queria agradecer agora. Basicamente, esse foi o meu processo no Between Love and Uprising. É, E aqui eu coloquei duas curiosidades sobre o jogo, que basicamente são o figurino de Célio, que ele originalmente foi pensado para ser a maior parte em vermelho e com detalhes em amarelo, mas decidimos inverter as cores para criar um contraste que reflete a complexidade da personagem. E a curiosidade 2 é que o teatro é meu cenário favorito. Bom, agradeço demais pela sua atenção. A gente espera que você goste demais do nosso projeto, porque ele foi feito com muito carinho. E é isso. Muito obrigada.